Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Preste bem atenção nisso daqui. A Bíblia diz aqui que Jesus, ele veio, ele não vai vir, ele já veio. E qual que foi o propósito da vinda de Jesus? Ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu até coloquei aqui, veja, Deus não considera ninguém como caso perdido. Para quem que Jesus veio aqui? Jesus, ele veio para aqueles que estão perdidos, aquele que está nas drogas, para aquele que está no vício, aquela pessoa às vezes que está ali numa prática errada, às vezes aquela pessoa que muitas das vezes outros olham assim e falam: pastor, para aquele ali não tem jeito. Mas Jesus veio ali e olhou para aquele: não, para ele tem jeito. Se um dia teve jeito para mim e para você, por que não tem jeito para aquela pessoa que está na nossa casa? Mas às vezes nós olhamos para aquele e falamos: olha, isso aí não tem jeito. Ou às vezes outras pessoas olham e falam para você: ó, esse fulano nunca vai mudar. Mas quem somos nós para falar isso? Nós temos que crer. Olha o que Jesus ele disse aqui, ó, em Lucas capítulo 8, versículo 49. Lucas, volta um pouquinho. Capítulo 8, versículo de número 49. Lucas 8, 49. Diz assim: e estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes quem? A igreja? O mestre. Olha que interessante. A má notícia veio da onde? De dentro da própria casa de Jairo. E não era uma notícia boa. Era uma notícia muito ruim. Olha, a sua filha morreu. Para ela não ter mais jeito. Não adianta mais você incomodar o mestre. Trazendo para os nossos dias de hoje, sabe, eu já falei outra hora aqui sobre isso aqui. Às vezes aquele caso da pessoa que chega e fala: ó, não adianta você ir para a igreja, não adianta você orar. Às vezes você está orando, parece que a situação piora, porque aqui nesse caso aqui, o Jairo, ele foi procurar a ajuda de Jesus e a situação piorou. Quem é você na hora que a situação piora? Aquele que desiste ou aquele que permanece firme no propósito? Qual foi o propósito que Deus colocou no seu coração? De lutar pela sua família, lutar pela sua casa? Mas aí você está lutando, a situação está piorando, parece que não está vendo jeito, não está vendo resultado. Aí chega alguém e olha assim e fala: ó, para isso aí não tem jeito. Alguém da sua própria casa chega: ó, não adianta você orar. Esse negócio de você fazer campanha, esse negócio de você ir para a igreja, para com isso, deixa de ser besta. Esse negócio de você ser dizimista, ser ofertante. O diabo ele vai tentar mostrar para você que o seu trabalho no Senhor, sabe, é vão. Sabe, o seu trabalho no Senhor não vai ter resultado. Ele vai tentar mostrar para você isso, mas ele é um mentiroso. Às vezes ele usa pessoas, ele usa a situação, ele vai falar na sua mente que não está valendo a pena você vir à igreja, que não vale a pena você fazer uma campanha pela sua família, que você tem que desistir, que você tem que parar. É tudo que o diabo quer, que você pare. Então alguém da casa dele chegou falando: olha, a sua filha morreu, para ela não tem jeito. Olha o versículo 50, o que diz aqui? Jesus, porém, ouvindo, respondeu-os, dizendo: não temas, crê somente e será o que? A quem você tem dado ouvido? Você tem dado ouvidos a Jesus, ou o que você está vendo e ouvindo dentro da sua casa? Às vezes você olhando para o seu filho, olhando para a filha, olhando para o marido, olhando para a esposa, fala: ó, para isso não tem jeito. E muitas das vezes nós mesmos já condenamos as pessoas. Às vezes não damos nem a oportunidade, olhando para a situação. Às vezes é até aquele caso, sabe, já vi caso, hoje eu falei pela manhã no primeiro culto. Às vezes é aquela mãe que chega, ou aquele pai que olha e fala assim: ó, só estou esperando o telefone tocar, só para me ouvir, ó, o fulano morreu. Está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Não aceito isso não. Então eu tenho que pegar agora, eu tenho que crer na palavra, eu tenho que confiar na palavra, eu tenho que acreditar
sabe, que aquela pessoa pode mudar. Eu falava com um familiar meu agora, estava numa ligação, e até eu falei, poxa, se eu não acreditar na mudança de uma pessoa, eu tenho que parar de pregar o evangelho. Eu falei para ela, eu paro de pregar o evangelho. Por que eu estou pregando? Por que eu estou pregando se eu não estou crendo que Deus pode mudar uma pessoa, independente de quem é aquela pessoa, se seja um traficante, se seja uma prostituta, se seja um adúltero? Poxa, eu não vou mais pregar o evangelho então. Por que eu estou pregando aqui se eu não estou crendo que Jesus muda a vida de uma pessoa? E às vezes tem pessoas que ela está dentro da igreja, mas ela não está crendo. Ela olha para aquilo que está dentro da casa dela, ao invés de ela olhar para aquilo que Jesus falou. Na hora que veio a má notícia para o Jairo, falando, olha, já era, não adianta você incomodar o mestre. Aí o que acontece? Aí Jesus vem com a palavra. Ô meu filho, não temas, creia somente. Então você está crendo naquilo que Jesus está falando, ou você está olhando para a situação? Ou você já desistiu? Sabe, você já não acredita que Deus possa mudar mais essa situação? Lembrando, para Jesus não existe causa perdida, não existe problema que Ele não possa resolver, mas para Jesus também, Jesus não considera, sabe, ninguém como caso perdido, independente da pessoa, independente de quem seja a pessoa. Vamos ver um caso aqui rapidinho? Coloca para mim, agora não, faz o seguinte, coloca 1 Timóteo capítulo 2, antes de ir para o nosso exemplo, coloca 1 Timóteo capítulo 2, eu vou pegar do versículo 1, que é o nosso ponto de partida aqui, mas a nossa mensagem está no 4. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos, o que a igreja, independente de quem seja. Eu vou orar por todos os homens. Ah, mas eu vou orar. Orar pelo adúltero, orar pelo mentiroso, orar por aquele que me persegue, orar por aqueles que não gostam de mim, orar por todos. A Bíblia diz que nós temos que ser insistentes nas orações, intercessões, ações de graça. Olha o versículo 2: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade, o quê? Honestidade. Quem quer uma nação melhor aqui? Oração. Às vezes falar menos e orar mais. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos reis, orar por aqueles que estão em eminência. Eu estava falando aqui, não me leve a mal, independente da sua escolha. Eu vou ser sincero para você, o governo que está atual aqui não foi um governo que eu escolhi. Sabe por que não foi o governo que eu escolhi? Não é porque ele é de direita ou é de esquerda, é porque ele não respeita os princípios bíblicos. Por isso que eu não escolhi ele. Não é porque é de direita ou esquerda. Se independer de direita ou esquerda, se respeitar os princípios, eu apoio. Mas eles não respeitam. Então eu não fico, é Bíblia. Eu vou para a Bíblia, para os princípios. Não respeita a igreja. Tem princípios que a palavra condena. Mas aí, pastor, não foi uma escolha do Senhor, mas o Senhor ora por eles todos os dias. Mesmo não sendo uma escolha minha, sou aberto para vocês, falando, não foi uma escolha, mas eu oro por eles. Se alguém chegar aqui e falar assim, pastor, as coisas estão boas. Estão boas? Você vai no posto de gasolina, está tudo bem? Você vai no mercado, está tudo bem? Um monte de benefício sendo cortado, e às vezes tem pessoas aqui que tem benefício que foi cortado, que está tudo quietinho. Um monte de coisa acontecendo, você vai ver a saúde horrível, escola, sabe, situação complicada, tendo um monte de corte. E nesses dias estava falando com um amigo aí, o amigo chegou falando, né, que teve uns cortes na escola, falou que é para a saúde. Quer dizer, está tirando a alimentação para melhorar a saúde das crianças. Teve uns cortes aí que eu estava vendo, falei, eu olhei e falei, não, é brincadeira. Mas aí você vê, então, o que a gente tem que fazer? Orar, para que a gente venha ter um país mais honesto. Então essa é a oração. Então eu tenho que orar. Ah, mas eu não gosto dele. Mas independente se gostar ou não, tem que orar. Se é uma escolha minha ou não, tem que orar por ele. Por eles, na verdade, né?
Até que o Senhor Jesus, ele levante um Gideão nessa nação, junto com os 300, que vai fazer a diferença aqui. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação enquanto é tempo ainda. Nós temos que orar a Deus, tem misericórdia de nós aqui. Tem misericórdia da nossa nação, porque tem muitos que estão quietinhos aí nos cantos. Aí ninguém fala nada. E a situação não está boa, então, mas vamos orar pelos reis, vamos orar por aqueles que estão em eminência, vamos orar ali pelas autoridades, vamos orar ali pelos empresários, porque eles abrem porta de emprego para as pessoas. Não é governo que abre porta de emprego para ninguém, não. Nós temos que orar para que eles permaneçam na nossa nação, para que eles continuem investindo, para que continue crescendo. Aí o que a Bíblia diz no versículo 3? Diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento do quê? Da verdade. Então isso é importante. Deus, ele quer que todos os homens se salvem. Todos, independente de quem seja a pessoa. Independente se eu escolhi ou não, eu quero que todos se salvem, porque é a vontade do nosso Deus que eles sejam salvos, que eles se convertam verdadeiramente, que o traficante se converta, que o adúltero se converta, que o mentiroso se converta. Essa é a vontade de Deus, que todos os homens se convertam, independente de qualquer situação. Vamos ver agora esse exemplo aqui. Coloca para mim Atos capítulo 9, versículo de número 10. Atos 9. Eu vou pegar do versículo 10 para você entender. Atos capítulo 9, versículo de número 10. Diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhes o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhes o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está o que, igreja? Opa, quem era Saulo? Era um homem cruel, um homem mau, um homem que não respeitava aqueles que seguiam Jesus, aqueles que invocavam o nome de Jesus. A Bíblia diz aqui, você vai ver que ele tinha poder para mandar prender todos que invocassem o nome do Senhor. Só que a Bíblia diz aqui que ele estava fazendo o que, igreja? Orando. Aí sabe o que eu falei? Às vezes está aqui, alguém dentro da sua casa está ali, sabe, querendo uma mudança de vida. Ao invés da pessoa estar lá apoiando, orando por ela, a pessoa está ali apontando o dedo. Às vezes aquela pessoa que está usando droga, ela está naquele momento usando droga ali, ela está pedindo a Deus: Deus, eu não quero mais essa vida, eu quero sair disso, eu quero ir para a igreja, eu queria estar lá junto com a minha mãe, eu queria estar junto com a minha esposa, eu queria estar lá junto com o meu pai, eu queria uma mudança de vida. E o Saulo aqui, você vê que agora ele está orando. Aí Deus aqui chama, levanta aqui esse homem, coloca para mim o versículo de número 12, diz assim: E em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse o que, igreja? A ver. Versículo 13: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu o quê? Aí com outras palavras, Senhor, esse homem, ele não é um dos nossos. Esse homem é um homem mau. Esse homem é um homem cruel. O Senhor vai me mandar para o matador, eu posso ser preso, eu posso ser apedrejado, ele pode me condenar. Mas Deus sabe o que faz. Você vê, o Ananias olha aqui e vê com a visão humana, e às vezes é o que a gente faz, a gente acaba olhando com os olhos humanos, ao invés de olharmos com os olhos do Senhor. Veja, o Senhor olhava para o Saulo com os olhos diferentes. Às vezes o homem olha para o que está fora, Deus ele olha para dentro do quê? Do coração. Ele pedindo às vezes uma mudança, sabe, ele querendo uma mudança. Agora o Senhor Jesus fala para ele: vai lá, e você vai lá orar por ele, você vai impor as mãos nele, e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Aí às vezes está lá, Deus nos manda ir falar com alguém, Deus nos manda ir orar por alguém, mas nós não vamos, essa pessoa não tem jeito, ele está perdido, ele nunca vai mudar de vida.
Olha o que diz o versículo 15. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de quem? A igreja? De Israel. Então está vendo lá, ó, ele para mim é um escolhido. Enquanto Ananias olhava para Saulo como um homem perdido, um perseguidor ali do povo de Deus, ali dos santos, Deus olhava para ele como um escolhido. Olha o versículo 16. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do que, a igreja? Então veja como é que ele trata o Saulo aqui, irmão Saulo. Você vê que já é diferente, né? Irmão Saulo, já está falando pela fé. Irmão Saulo, é a mesma coisa, nós temos que agir pela fé dentro da nossa casa. Já declarar palavras pela fé, mesmo que ainda não aconteça. Aqui você vê que ele estava correndo risco, mas ele decidiu obedecer a palavra. Ele decidiu fazer o que Deus mandou ele fazer, e ele foi. E o versículo 18 diz o quê? E logo se lhe caíram dos olhos como escamas, como uma das escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi o que, a igreja? Batizado. Você vê, às vezes é necessário que a pessoa ela abra os olhos. Quantos de nós um dia, eu falo aqui, estava falando como eu falo assim, eu nunca vou entrar numa igreja de crente, eu nunca vou vir na igreja, e hoje nós estamos aqui, hoje você está aqui. E por que Deus não pode salvar aquela pessoa que está lá? Por que Deus não pode salvar aquele que está perdido? Mas muitas das vezes a gente não crê, a gente está vendo, só olha para a situação, só olha para a pessoa. Olha o que diz o versículo de número 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam, o que, a igreja? Em Damasco. Veja, um homem que não suportava os discípulos, ele não suportava os cristãos. Agora ele está no meio dos cristãos. Para você ver, às vezes tem pessoas que não suportam a igreja. Você vai falar de igreja, ela fica revoltada. Você vai falar da Bíblia para ela, ela fica revoltada. Agora ele estava no meio dos discípulos. Ele estava junto. Eu estava falando aqui, veja, se você pegar, às vezes de domingo, às vezes não, todo domingo a gente fica aqui na igreja o dia todo, e aí fica diversos jovens aqui com a gente, passa o dia aqui. Às vezes tem jovem que fica comigo aqui das 4 da manhã, 4:30 da manhã, até as 9 da noite, 10 horas da noite, fica aqui na igreja, o dia todinho. Pega um jovem da rua, que não conhece Jesus, e põe aqui o dia todo com a gente. Você acha que ele consegue ficar aqui quanto tempo? 1 hora no máximo, ele já começa a ficar impaciente. Mas por quê? Porque não conhece Jesus. Quando o jovem conhece Jesus, ele vai querer estar aqui, ele vai querer ficar aqui, ele vai querer dormir dentro da igreja, ele não vai querer sair da igreja. Então agora o Paulo, que outra hora perseguia, agora ele está ali, sabe, junto dos discípulos. Às vezes você tem alguém lá na sua casa, que você fala, pastor, ele não quer vir para a igreja, quer saber da igreja. Daqui a pouco ele não vai querer sair da igreja. Mas isso você tem que crer, você tem que confiar, você tem que orar, você não pode desistir, você não pode parar. Às vezes você deixou de orar por alguém, por um familiar. Às vezes tem pais que oram por um filho que está dando problema e se esquece do outro. Não, mas é porque o outro não está dando problema. Aí o demônio sai de um e entra no outro. Então você tem que estar ali, não vou desistir. Continua, olha o versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o filho de quem? De Deus. Olha que interessante. Então outrora ele estava ali tentando ali mostrar para as pessoas, sabe, ali direcionar as pessoas, dizendo que Jesus, sabe, era um charlatão, um mentiroso, um enganador, e quem seguia ele estava no mesmo caminho, enganando as pessoas. Agora ele começa a pregar Jesus, porque é o que acontece com alguém que se converte. Ele vai falar de Cristo, ele vai falar ali da palavra para os outros. Olha o 21, pula para o 21. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes. Muita gente ainda não acreditava que o Saulo tinha se convertido verdadeiramente. Opa, peraí, é esse aí que mandava prender ali aqueles que seguiam ali Jesus, que falavam, invocavam o nome do seu Jesus.
É esse aí que tem o poder ali, sabe, para prender as pessoas. Não era esse que estava ali quando o Estevão estava sendo apedrejado? Ele estava lá vendo o Estevão sendo apedrejado. Agora ele está falando de Jesus. Como isso? Como é que pode? Olha o versículo 22. E Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o que, igreja? Agora olha que bonito, veja. Se ele se esforçava antes para tentar provar para as pessoas que Jesus era um mentiroso, que Jesus não era Salvador, que Jesus não era ali o Filho de Deus, não era o Messias. Agora que ele se converteu, ele teve encontro com Cristo, a Bíblia diz que ele se esforçava muito mais. Sabe o que eu pego aqui, irmãos? Eu falei até no culto da tarde. Você tem se esforçado para ganhar sua família para Jesus? O que você tem feito? O que é que você tem feito para ganhar a sua família? O que é que você tem feito para ganhar os seus parentes? Você vê que agora o Saulo, ele se esforçava muito mais do que ele fazia antes. Antes ele se esforçava para prender os cristãos, aqueles que invocavam o nome de Jesus. Agora ele se esforçava muito mais para quê? Para levar a palavra para as pessoas, para mostrar que Jesus era o Cristo, o Salvador. Então nós temos que se esforçar. Então veja, o homem, e volta a nossa mensagem, para você não perder o nosso ponto aqui, ó, que aí eu até coloquei aqui: Deus não considera ninguém um caso perdido. Ninguém. Se você está aqui hoje, você não é um caso perdido. Deus está te dando a oportunidade hoje ainda, sabe, de você se arrepender, de você colocar a sua casa em ordem. Mas assim como também Deus está dando oportunidade para o seu familiar. Aquela pessoa que não quer saber de Jesus, ela não quer saber de vir para a igreja, ela não quer saber de buscar Deus. Às vezes aquela pessoa que diz que não crê em Deus, vai ter uma hora que ela vai crer. Mas basta alguém pregar para ela. Mas você não pode desistir. Vamos ver aqui um outro exemplo rapidinho. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 18. Quatro 18. Diz assim: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E este esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E o que aconteceu com ele? Morreu. Uma dor de cabeça. Se fosse hoje, fala assim, uma simples dor de cabeça. Cuidado, irmãos. O diabo, ele precisa só de uma brechinha para entrar, para roubar, matar e o quê? Destruir. Uma simples dor de cabeça. Às vezes é um problema simples que está destruindo o casamento. Às vezes é um simples celular, um simples videozinho, uma simples televisão. Sabe que mas é simples, isso aqui não tem problema. Mas você veja que essa mãe agora, ela pega o menino e a Bíblia diz que ela coloca sobre os seus joelhos. O que é isso aqui, falando do mundo espiritual? Oração. Você vê que ela estava ali orando e a situação o quê? Piorou. Às vezes você está orando e a situação piora. Fica tranquilo, você está no caminho certo. Você entendeu o que eu falei? Fique tranquilo, porque você está no caminho certo. O diabo quer que você pare de orar. Ele quer que você pare de buscar. Mas pastor, eu estou orando mais, o problema está piorando. Continue orando, porque você está no caminho certo. Pastor, mas ela morreu. Não, calma aí. O menino morreu. E agora o que essa mãe faz? Ela vai enterrar esse menino? 21, vamos ver. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: tudo vai? Estava tudo bem?
Não estava tudo bem. Mas ela disse que tudo vai. Ela estava passando por um dos momentos mais difíceis da vida dela. O filho que ela tanto quis, que ela tanto sonhou. Você vai ver aqui que foi uma promessa que Deus deu para ela. O menino tinha se ido, agora ele morreu. Só que ela enterrou o menino? Não. É a mesma coisa hoje, eu não vou enterrar minha promessa. Não enterre a promessa, não enterre aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Deus te deu um sonho, não enterre, lute, eu vou orar, vou buscar. E o que ela faz agora? Ela vai atrás de quem entregou a promessa para ela, o profeta. Ela foi, mas antes ela falou para o marido falou, poxa, ele achou estranho, não é tempo de você ir visitar o profeta, não é lua nova nem sábado, está tudo bem, aconteceu alguma coisa? Tudo vai bem, diga, tudo vai bem. Mesmo as coisas não indo bem, ela declarou, tudo vai bem. Cuidado, irmão, quando você fica espalhando as coisas para os outros. Você fica contando sua vida para os outros. Tem gente, irmão, que não toma jeito. Tem gente que na primeira oportunidade se abre para a internet, se abre para um monte de gente, vai falando da vida dela para todo mundo. Você vai falar da sua vida para quem não vai resolver, para quem vai sair falando para os outros. Cuidado, irmão. E às vezes tem pessoas assim. Vá até quem resolve o seu problema. Olha o 24, pula para o 24. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhes ao encontro e diz-lhes, se vai bem contigo, vai bem com o teu marido e vai bem com o teu filho. E ela disse o quê? Vai bem. Então veja, ela continua dizendo, não, tudo vai bem. Tudo está sob controle. Diga assim, tudo está sob controle. Mas veja, sabe o que é? Outra coisa que eu preciso passar para você aqui, que vem agora, o Espírito Santo, ele falou no meu coração. Você tem que aprender a manter o controle. Tem pessoas que às vezes no momento de dificuldade, no momento de luta, ela fica descontrolada, ela se descontrola, ela sai, aí volta a dizer, ela entra dentro da internet, aí começa a desabafar dentro da internet, que não sei o que eu estou sendo perseguida, que não sei o que. Para de ser criança, isso é criancice. Você tem que aprender a manter o controle diante de uma situação contrária. Essa mulher manteve o controle, irmãos, era uma situação para ela sair gritando. Era para ela sair gritando, como eu já vi pessoas perdendo ente querido saindo gritando de dor. Então veja, mesmo ela sentindo uma dor, ela estava sentindo uma dor na alma. Ela estava sentindo uma dor na alma e ninguém até no momento ali tinha percebido nada. O marido, veja, o marido que estava com ela, que vivia com ela, não percebeu. Só Deus sabia o que aquela mulher estava passando. Só Deus sabia, às vezes, nem aquelas pessoas mais próximas, sabe, às vezes o momento que nós estamos passando, às vezes um momento difícil, veja, o marido conhecia ela, mas mesmo assim, veja, dentro dela, ela estava sentindo uma dor, e nem naquele momento ela disse ai, nem naquele momento ela se desesperou, ela ficou tranquila, e ela continuou dizendo, tudo vai bem, tudo vai bem. Ela manteve o controle, versículo 27, e chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar, e disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está o quê? Triste e amargurada, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Ela estava triste e o quê? Amargurada, ninguém percebeu. Deus encobriu aquilo ali. Ninguém tinha percebido o que aquela mulher estava passando. O marido não percebeu, os servos dela não perceberam, pessoas que andavam com ela não perceberam. Geralmente quando nós estamos perto de uma pessoa que a gente ama, que a gente conhece, geralmente você sabe quando aquela pessoa ali está passando por um problema, dá para perceber, ela muda, ela começa a agir diferente, mas essa mulher começou ali, ela ficou tranquila, ela manteve a calma, até que ela se achegou aos pés do profeta,
E ali sim, Deus ali mostrou para ele que ela estava triste e amargurada. No versículo 28 diz: e disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e e se encontrares alguém, não saudes, e se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto de quem, igreja? Do menino. O que essa mulher fala? Você vê nos versículos anteriores: eu pedi alguma coisa? Foi quem que deu a promessa para ela? Não foi Deus? Quem que fez a promessa para você? Foi Deus que deu a promessa. Então você veja, ela queria tratar com aquele que deu a promessa. Ela foi lá: poxa, eu não pedi, mas ele me deu. Então você vê, ela não desistiu, mesmo que era para ela estar enterrando o filho dela, mas ela não enterrou. Tem pessoas que às vezes estão enterrando um sonho, uma promessa. Tem pessoas que desistiu, sabe, de lutar por um familiar, orava tanto por um familiar, já não ora mais. Independente da situação, independente do que esteja acontecendo, sabe, você tem que orar, buscar, falar: Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor não desampara o justo. Hoje, irmãos, Deus me deu essa palavra e aconteceu algo na minha vida que eu já estava pedindo. Vai fazer quase um ano que eu estou em oração por um familiar meu que desapareceu, irmãos. Ele tinha desaparecido. Aos olhos naturais eu ia falar: rapaz, no meu pensamento, essa pessoa morreu. Não tem outra situação, ele morreu. Hoje eu recebi a notícia que, graças a Deus, ele está bem. Chegou a notícia, falei: poxa, Senhor, eu falei: Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor não vai deixar, o Senhor não vai me desamparar. Todos os dias eu estava aqui nesse altar: Senhor, eu estou orando, eu não vou orar por quem já morreu, mas eu continuo orando. Eu não sei se ele morreu, não tenho notícia, ele sumiu, desapareceu do nada. Ninguém tem notícia aonde o paradeiro dele que sumiu. E hoje nós recebemos a notícia. Falei: pô, Jesus, obrigado. Eu tenho certeza que ele voltou transformado para a glória de Deus. Essa tem que ser minha fé. E às vezes a gente desiste, a gente começa a falar: já morreu, desiste. Não, morreu não. A palavra final, ela vem de quem? Do Senhor. Então, poxa, Deus me deu uma promessa, eu e minha casa, não vou desistir. Aí o que a mulher fez aqui? Olha, diz o 30: porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua o quê? A tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e o que a igreja? A seguiu. Olha que interessante, falou: não, está certo, você está mandando lá o Geazi lá, o teu servo, mas eu vou ficar aqui. O meu negócio é com você. Deus te usou aqui para me entregar a promessa. O teu Deus vive. Então você vê, ela estava crendo: teu Deus vive. Vivo está o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Eu quero você comigo. Foi você que prometeu. Olha o versículo 31. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhes trouxe o aviso, dizendo: não despertou o que, a igreja? Então veja, estava lá, o profeta deu uma direção, falou: vai lá, coloca o meu bordão sobre o rosto do menino, e aí ele vai despertar. Aí o Geazi volta e fala: ó, o profeta Eliseu, o menino despertou. Não, ele está sem respirar. O menino continua morto. Versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua o quê? O menino estava o quê? Morto. Se ele está morto, teria que fazer o que com ele? Enterrar. Diga assim: eu não irei enterrar a minha promessa. Não enterre a sua promessa. Não enterre aquilo que Deus te prometeu. Mesmo que você olhe e fale: poxa, está aqui, ó, ela não vai se cumprir. Vai se cumprir sim. Deus, ele não faz obra pela metade. Olha o 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou a quem, igreja? O senhor tem algum problema? Feche a sua porta. Entra dentro do seu quarto, fecha a porta e vai orar ao Senhor. Para de, me desculpe, irmão, me desculpe o palavreado, para de ser bobo, para de ser besta, de ir para a internet, se desabafar, tentar se explicar, contar os seus problemas, ficar contando para os outros seus problemas, sua situação.
vá até o seu quarto, feche a sua porta. Mateus capítulo 6, o versículo é o de número 6, olha o que diz aí Mateus 6,6, não estava no meu esboço. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora o teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto, o que ele vai fazer? Te recompensará, você vai ter a resposta que você precisa. Vai lá, fecha a porta do seu quarto, vai orar, pastor, a situação está difícil, vou fechar a porta do meu quarto aqui, eu vou falar com o pai, eu vou falar com aquele que resolve a minha situação, eu vou falar com aquele que vai me recompensar, que vai me responder, amém? E foi o que o Eliseu fez. Ele fechou a porta do quarto, foi orar a Deus. Está aqui, Senhor, o menino, aqui a promessa que o Senhor entregou para essa mulher. No versículo 34 diz assim: e subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele a carne se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu, mas mesmo assim o menino ainda continuava morto. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, imagina ele andando de um lado para o outro, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu o que, igreja? Os olhos. Olha o 36, então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita, e chamou, e veio a ela, e disse ele: toma o teu filho. Versículo 37, e veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho. E o que ela fez, igreja? Ela saiu com a promessa viva. A sua promessa está viva ainda, em nome de Jesus. Se você não desistir, permaneça firme, não desista. Você vê quantas pessoas estão desistindo de um filho, de um casamento, de um sonho, de uma promessa que Deus deu, de algo que Deus entregou nas suas mãos. Não desista. Não olhe para ele, essa pessoa não tem jeito, não, eu só estou esperando uma ligação aí, sabe, e uma ligação ruim, algo de fora, vindo, o fulano está morto, se perdeu, está amarrado em nome de Jesus. A sua promessa está viva, diga glória a Deus. Volta lá onde a gente iniciou para entrar em oração, coloca para mim Lucas 19:10, diz: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia, o quê? Perdido. Lembrando, Jesus, ele não vai vir, ele já veio. Jesus não vai fazer, ele já fez, amém? Ele veio buscar todos aqueles que estão perdidos, ele veio para salvar aqueles que estão ali perdidos, estão no vício, aqueles que às vezes a sociedade já não acredita mais. Deus, ele veio para fazer isso, para nos salvar, amém? Então lembre-se, para o Senhor não existe ali caso perdido, ou uma pessoa que não possa ali, sabe, se converter de verdade. Nós temos que orar por todos. Ore por todos, ore por aquele vizinho, ore por aquela pessoa que Deus está colocando ao seu coração, e logo mais você vai ver aquela pessoa servindo a Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração, com os olhos fechados, seu coração aberto. Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa direção, o Senhor é bom. Nós entendemos que para Deus não existe causa perdida, ou problema que não dá para resolver, ser resolvido. Até mesmo para Deus não existe uma pessoa que não tem jeito. Deus, ele não considera ninguém um caso perdido. Lembre-se, ele veio, ele não vai vir, ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. E há algum tempo atrás, um desses era nós, era eu, era você. E Jesus ali, ele te achou. Você foi achado pelo Senhor, você é escolhido pelo Senhor. Assim como às vezes lá dentro da sua casa tem um vaso escolhido pelo Senhor. Acredite, não desista da sua casa. Se esforce ainda mais, é hora de você se esforçar para você ganhar a sua casa, ganhar a sua família, ganhar os seus. É hora de você se levantar e falar: Deus, eu tenho que ir, vá-me. Não deixe de pregar, não deixe de levar a palavra, não deixe de orar pelos seus. Fala para Deus: Deus, eu quero toda a minha família aqui te servindo. Fala para Ele: Deus, eu quero todos os meus aqui, fazendo a tua vontade, meu Deus, ali, Pai, te servindo verdadeiramente. Meu Deus, o Senhor,
é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Se o Senhor, meu Deus, ali salvou Saulo, que era um perseguidor da igreja, um homem mau, um homem cruel, o Senhor pode salvar também o filho dessa mulher, o marido, a esposa, o esposo, o neto, a neta. Meu Deus, o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos, Pai, ou pensamos. Então vem, Jesus, entra com providência dentro dessa casa. Vem, meu Deus, salvando. Vem, meu Deus, alcançando, meu Pai, essa casa. Vem transformando, Jesus, esta casa. Visita, Senhor, esses meus irmãos que me acompanham pelo YouTube, Senhor, que ouviram essa palavra, Pai. Meu Deus, que vão estar compartilhando com mais pessoas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita, Jesus, alcança, Pai, abençoa. Oh, Jesus, abençoa, Jesus, abençoa, Pai. Abençoa, Jesus. Fala para ele: eu não desisto da minha casa. Fala para ele: eu não desisto da minha promessa. Diga para ele: eu não desisto dos meus. Eu não desisto, eu não vou entregar os meus sonhos de mão beijadas para o diabo. Diga para ele: eu não entrego a minha família. Não troque a sua família. Não troque ali o que Deus te deu, uma bênção que Deus te deu por maldição. Não aceite, não deixe o diabo ali tocar naquilo que é seu. Se levante agora e diga: diabo, na minha casa não. Em nome de Jesus Cristo, diga para ele: sai da minha casa. Diga para ele: solta a minha família. Isso, se levante agora e diga: sai, demônio, que traz as doenças, as enfermidades, a frieza no casamento. Eu digo agora: sai, em nome de Jesus. Isso, não se cale. Levante a sua voz agora. Levante a sua voz agora e diga: Jesus, vem, entra na minha casa. Jesus, entra no coração daquele familiar. Isso, meu irmão, você está na unção. Tem uma unção de Deus aqui nesse lugar, a unção de salvação. Aproveite agora, abre a tua boca e diga: vai lá, Jesus, entra lá no coração duro, naquele que se diz ateu. Vai lá, Jesus, entra agora, Jesus. Salva o irmão, a irmã, o marido, a esposa, o filho, a filha, o neto, aquele que está nas drogas, na prostituição, no pecado, no homossexualismo, no pecado, no lesbianismo. Eu digo: sai, demônio. É o demônio que colocou a frieza no casamento. É a mulher que tem nojo do marido, o marido que tem nojo da mulher. Demônio que está aí, diga: sai, demônio. Vai saindo agora. Eu estou mandando, eu estou exigindo. Eu te resisto, Satanás. Eu te resisto, demônio. Eu digo agora: vai embora. Sai daí, demônio, que leva ali o familiar pro vício da cachaça, do crack, da cocaína, da heroína, da maldita cerveja, do cigarro, da maconha. Eu digo: sai, demônio. Vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. Sai agora, demônio que leva a pessoa pro vício, o vício da jogatina, o vício desse tal de tigrinho, desses jogos de aposta. É demônio, meu irmão, é demônio. Diga: sai, demônio, sai, demônio. É o demônio que está levando o seu familiar, que está levando a vida dessa pessoa para esse caminho. Diga: sai, eu te rejeito, eu não te aceito, eu te expulso. Diga para ele: vai embora. Sai agora todo mal, macumbaria, feitiçaria, trabalho feito, catimbó, praga mandada. Eu estou mandando, eu estou exigindo, eu estou determinando agora. Solte esta casa, vai soltando agora, vai soltando agora o familiar. Você que impede o familiar deste meu irmão que está na igreja, eu estou mandando, eu estou exigindo, eu estou determinando. Sai, em nome de Jesus. Eu te resisto, Satanás. É você, demônio, que diz que não tem jeito, que o familiar não vai mudar, que esta família não vai ser feliz. É mentira, é mentira, é mentira, demônio. Eu digo: sai, pega tudo que é seu, pega todo o teu mal, toda a tua maldição. Diga: sai, vai embora, em nome de Jesus. Se você levante as suas mãos e declare: Jesus, obrigado. Ele é bom. Jesus é maravilhoso. Pede para ele agora: Jesus, visita a minha casa, Senhor. Fala para ele: visita a minha casa, Senhor. Fala para ele: vai lá, Jesus.
Vai lá, Senhor, naquele coração duro, Jesus. Faça uma limpeza naquela casa, Jesus, naquele coração. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer. Nós não podemos nada, o Senhor pode tudo. Nós não podemos, mas o Senhor pode. E se o Senhor está conosco, nós podemos tudo do Senhor que nos fortalece, Pai. A nossa família é de Jesus, a nossa casa é do Senhor. Consagre a sua casa, consagre a sua família, consagre os seus, consagre aqueles que Deus confiou em suas mãos. Aleluia, Jesus, aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena
falha. Ele queria só a Maria da Raladada lá da cheia e ela da badada lá da cantari. Ele não falha, ele não falha, ele não falha. O seu trabalho no Senhor não é em vão, lembre-se. Se você está orando, está buscando, está clamando, a situação piorou, você está no caminho certo. Continue orando, continue clamando, continue buscando, que você está no caminho certo. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não falha, ele nunca falhou, ele nunca falhará. Ele vai cumprir tudo que ele prometeu. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que todas as promessas do Senhor vai se cumprir na minha vida, na minha casa e na minha família. Ninguém, nada, nem ninguém nesse mundo pode impedir o agir do Senhor na minha vida. E eu tomo posse da minha salvação e da salvação de toda a minha casa, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus bem forte.